Olá, irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estou aqui retornando ao canal para trazer mais uma mensagem da parte de Deus para os vossos corações e quero dizer que fico muito grata ao Senhor por esta oportunidade que Ele me concede de poder estar contribuindo para levar aí uma palavra de ânimo, de alegria, de paz ao coração dos irmãos. Amém? E hoje a nossa mensagem, ela se encontra aqui no Evangelho, o qual foi escrito por Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao 11. Nós estaremos fazendo uma explanagem rápida dessa passagem, desses versículos, e a gente já vai estar dando continuidade à mensagem. Amém? Que tem por título a tentação de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Nós vamos ficar até aqui porque este capítulo já é bastante conhecido. Depois você pode estar dando uma olhadinha na sua Bíblia e pode estar lendo ele por completo, porque senão o vídeo vai ficar muito grande e aí vai ficar difícil para poder postar e as pessoas não gostam de ouvir os vídeos grandes demais. Mas o tema dessa mensagem de hoje, irmãos, é a sobrevivência no deserto. Nós podemos observar aqui que Jesus, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, né, irmãos? E Jesus, ele enfrentou o deserto, né, por 40 dias e 40 noites. E nos dando uma lição de sobrevivência, né, nos momentos de solidão, de escassez, né? Ele passou momentos de solidão, de escassez. No deserto nós sabemos que o deserto não é fácil e que o sol é muito quente, a terra é muito árida e a noite é o contrário, já é frio demais. Sem falar nos bichos peçonhentos, né, que muitas das vezes são encontrados no deserto, né? E Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto e enfrentou, né, o inimigo. Ele enfrentou as suas próprias dores e enfrentou também o inimigo. Ele aqui nos deu uma lição de vida, né? Uma lição de sobrevivência nos momentos de angústia em que ele passou naquele lugar, né? E esse ensino, essa lição serve para as nossas vidas, irmãos, porque nos faz entender e receber que nós também podemos sobreviver no deserto. Nós também conseguimos sobreviver no deserto. E Jesus Cristo, ele teve que vencer e obedecer alguns princípios, né, irmãos? Porque se nós não obedecermos princípios, aos princípios de Deus na nossa vida, nós não temos como vencer o deserto. Nós iremos perecer no deserto, nós iremos morrer no deserto. E Jesus, ele nos dá mais uma lição de que além de enfrentar ali os momentos, a solidão, a escassez, né? E por 40 dias e 40 noites ele esteve ali e sendo ainda provado pelo inimigo, né? Ele também nos dá a entender que ele usou as armas certas, as estratégias certas, que são essas as estratégias que o cristão deve usar para vencer os problemas, né? Para vencer aí a sua caminhada em meio ao deserto. O primeiro ponto que eu vejo que Jesus venceu é que ele teve a presença de Deus, aqui no verso 1, né? O próprio Espírito guiou ele ao deserto. Então Jesus, ele foi para o deserto porque ele estava sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Em nenhum momento, gente, o Senhor ele ficou sozinho lá no deserto. E trazendo para nós, quando nós também estamos passando pelo deserto, nós somos provados, né? Nós também não ficamos sozinhos. Em momento nenhum nós ficamos sozinhos, porque Deus ele está conosco. Deus ele está ali conosco e a sua alegria ela se torna a nossa força. Então, meus irmãos,
Se você está no deserto hoje, está vivendo em meio ao deserto, saiba, lembre-se, você não está sozinho. Você pode sim estar sentindo solidão física de alguém, pessoal, que você poderia querer ter do seu lado para conversar, uma companhia, por exemplo. Você pode também estar passando aí por momentos de escassez, sede, fome. Você pode estar sendo provado por Satanás, assim como Cristo foi. Mas eu quero que você saiba que você não está sozinho. Deus, ele está com você nesse deserto. Ele está andando com você, ele está te fortalecendo em meio a esse deserto. Amém? E esse deserto não é para a nossa morte, ele é para o nosso crescimento espiritual. E o segundo ponto que eu vejo, que além dele estar com Deus no deserto, Jesus, ele nos ensinou a jejuar e orar. Então, nós já temos a presença do nosso Deus, que é prioridade, que é o mais importante na nossa vida. E o jejum e a oração também são atitudes de cristão, né? O cristão, ele deve a todo tempo ter suas estratégias de buscar a presença de Deus. E Jesus, ele nos ensina, né, a jejuar e a orar. Jesus disse que existem coisas que só podem ser vencidas com a oração e jejum, gente. Lá em Marcos 9:29, a gente pode estar vendo algumas referências, né, de que existem coisas que só podem ser vencidas através de jejum e oração. Que diz assim aqui em Marcos 9:29, estou procurando rapidinho aqui para a gente não perder o foco. 9:29 diz assim: respondeu-lhe, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Ou seja, irmão, alguns demônios são mais poderosos e obstinados e, portanto, mais resistentes a serem expulsos que outros, né, irmãos? Mas, talvez, excessivamente confiantes por causa do sucesso, eles sempre acabam tendo sucesso na vida de algumas pessoas, né? Os discípulos, eles jejuavam, eles foram instruídos por Jesus a jejuar e orar. Porque essas castas de demônios, elas são poderosas, né? E elas são, portanto, mais resistentes, às vezes, até que outras. Então, é necessário que o jejum, ele aconteça, a oração, ela aconteça, para que a gente possa estar expulsando, né, obras maléficas das nossas vidas, né? Da nossa presença. E assim a gente possa continuar no deserto ainda, vencendo, mesmo com dores, mesmo com situações difíceis, mesmo com momentos cansativos, mas se nós estivermos buscando as estratégias certas, como Jesus ensinou os discípulos e hoje ficou para nós esses ensinos, pode ter certeza que nós iremos vencer toda e qualquer potestade, toda e qualquer situação. E o terceiro ponto que eu vejo, gente, aqui Jesus nos ensina que é a palavra de Deus, é o nosso pão, né, gente? O nosso Jesus Cristo, ele venceu lá no deserto. E a palavra de Deus, ele é o nosso alimento, ele é o alimento do cristão. Não é apenas o pão, né? O pão e sem o sustento que... Não é apenas um pão qualquer. Ele é o sustento que todo cristão precisa ter, que é a palavra de Deus, né? Porque ela nos fortalece. E quando a gente come do pão da vida, gente, lá em João 6:35 fala, quando a gente come o pão da vida, nunca mais a gente sente fome. E a palavra do Senhor fala, gente, aqui, 35 diz, declarou-lhe, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Gente, tá aqui, eu sou o pão da vida, né? Isso aqui é um embotamento mencionado, né? Que levou Jesus a declarar plenamente que ele estava se referindo a si mesmo. Ele é o pão da vida, ele é a nossa força, ele é o nosso alimento espiritual. E quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, a tendência é nos fortalecer, né? É suportar, é superar as dificuldades. E o quarto ponto que eu vejo aqui, Jesus explanando em meio ao deserto, eu aqui lendo a palavra de Deus, é a questão da resistência, que se encontra do verso 4 até o verso 10. A gente pode observar que Jesus, ele não cedeu às tentações do inimigo, gente. Assim também nós precisamos, né, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Está lá em Tiago 4:7. Então, meus irmãos, observe que o inimigo, ele foi lá, tentou Jesus o tempo inteiro, ele ofereceu
pratos, né? Ofereceu pratos maravilhosos que pareciam ser maravilhosos, é isso, né? E em todo tempo Jesus ele recusou, Jesus ele não se deixou levar pelas tentações do inimigo. Jesus ele não se deixou se enganar pelas propostas de Satanás. Então é algo que nos leva a refletir que quando nós estamos no deserto, geralmente sempre chega algumas propostas até nós, né? Demonstrando que são boas propostas, mas que nós devemos vigiar, nós temos que ter vigilância. Nós temos que estar em todo o tempo em jejum, em oração, para que a gente não venha cair, para que a gente não venha esmorecer. Nós temos que estar alimentados da palavra de Deus para que a gente não venha nos deixar enganar, se deixar ser enganado por Satanás. Então, meus irmãos, Jesus aqui ele nos dá um grande exemplo de resistência, de fé, né? Ele nos dá exemplo, né? Um ensino de vencer, de sobrevivência em meio ao deserto. Então, assim como Jesus ele venceu no deserto e ele usou todas essas estratégias, ele também deixou para nós também poder usar. Então, meus irmãos, que nós possamos nos fortalecer em Cristo nesse deserto. Esse deserto, ele não vem para matar, ele vem para nos fortalecer. E de lá do deserto nós obtemos experiência, lá no deserto que nós aprendemos. Lá nós sentimos dores, mas lá também o Senhor nos consola, né? Ele derrama o bálsamo sobre nossas vidas. Então fica aí a dica, irmãos, fica aí essa mensagem de Deus para o teu coração. Você que está passando no deserto, às vezes acha que está sozinho, não tem ninguém contigo, não sabe como lutar, não sabe como fazer para sobreviver em meio ao deserto, está aí. Se alimente da palavra, jejum, ore, né? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não aceite aí as propostas do inimigo, viu, irmãos? E o melhor de todos, irmãos, vocês têm a presença de Deus na sua vida. Deus não te abandonou, ele não te deixou sozinho no deserto, não. Ele está contigo em meio ao deserto. Então, meus irmãos, fortalece aí, viu? Fica na paz, que o Senhor te abençoe, te dê estrutura para você suportar os dias maus. Mas eu quero te dizer que o deserto ele chega ao fim. Observe que Jesus ele só passou 40 dias e 40 noites, mas ele saiu do deserto. Então, o deserto não é para sempre, viu, gente? O deserto, ele não é para sempre, é somente uma fase passageira. E com a ajuda de Deus, nós iremos conseguir vencer tudo. Você não está sozinho no deserto, pois Deus está contigo. Com a presença de Deus, gente, o deserto ele se torna até um lugar de milagres, viu? Você aprende, adquire conhecimento, entendimento e também recebe muitos milagres. Amém, irmãos? Fiquem todos na paz de Cristo, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.